no centro espírita a gente vê muito o seguinte: as pessoas chegam lá acompanhadas por obsessores, e quando elas chegam lá, então acontece um trabalho ali de desobsessão, de doutrinação desse irmão desencarnado, e às vezes esse irmão desencarnado, ele aceita até a ajuda, Sim. e essa pessoa sai dali sem a presença do obsessor com ela, mas ela põe o pé para fora da casa espírita e já volta com aqueles padrões ruins de pensamento. Então esse obsessor se liga a ela de imediato novamente. Então não adianta estar em uma casa espírita, estar em uma igreja, não adianta pedir nada a Deus se você não fizer a sua parte. Ele não vai intervir na nossa vida dessa maneira. Meu Deus, eu quero ser uma pessoa melhor. Então pronto, você já é uma pessoa melhor. Isso não acontece, Sim. viu, pessoal? Isso não acontece. Ele nos dá todas as condições para que a gente consiga, então, ser uma pessoa melhor a cada dia. Às vezes, situações que nos são apresentadas, que nos levam à reflexão, né? Essa intervenção do plano espiritual pode acontecer de um direcionamento, lógico, desde que a gente tenha um merecimento, as condições para isso, mas essa intervenção direta, não. Então, a reforma íntima, ela depende de cada um. É você ter a consciência que você pode ser uma pessoa melhor e você querer isso, porque essa reforma íntima, como eu já disse, vai interferir, ela vai mudar a sua vida, das pessoas que estão ao seu redor, da sociedade como um todo, e isso vai reverberar lá quando você estiver no plano espiritual, nas suas próximas reencarnações, ou seja, no seu destino. Eu vi uma palestra do Haroldo Ah, eu uma adoro vez. ele. O Haroldo Nossa, eu Dutra gosto Dias. demais. Sim. E o sonho de fazer uma live com ele, acredito que você tenha também. Ah, também. Então, Sim. eu vi o Haroldo falando sobre reforma íntima, e é incrível como ele coloca a reforma íntima como esse fator de mudança na vida de todo mundo, né? Esse fator Sim. de mudança da sociedade como um todo. Então a gente precisa buscar sempre mesmo querer ser uma pessoa melhor a cada dia. Porque, na verdade, o que eu ia falar que eu ouvi do Haroldo eu acabei esquecendo. Olha, eu ouvi. Eu vou lembrar. Sim, eu ouvi a palestra dele e ele falou de uma metáfora, que a reforma íntima é como se fosse um avião que a gente precisa fazer um reparo quando ele estando no alto, que a gente Essa não eu não vi, pode, essa palestra eu não vi. que a gente não para a nossa vida para iniciar a reforma íntima, para ser perfeito, para depois começar a trabalhar todos esses aspectos difíceis nossos. Não, a gente vai vivendo, vai aprendendo, vai desenvolvendo e vai fazendo a reforma íntima. E eu achei assim muito interessante, que é isso mesmo. A gente É, precisa agir, não pode estacionar. nós somos um projeto inacabado ainda. Com certeza. A gente está em busca da evolução, Sim, né? Se sim, todo mundo já fosse evoluído, então o projeto já estaria pronto, já nasceria pronto, né? Se todo mundo já fosse criado perfeito. Então a gente é um processo ainda inacabado e cabe a nós terminar esse projeto, né? Ir buscando então essa evolução. E um dos meios mais fáceis e que acelera mais a nossa evolução é a reforma íntima. sim, com Reforma certeza. íntima ela vem naturalmente, mesmo que você não se esforce para isso, mas ela vem de uma maneira muito lenta, muito devagar, através de reencarnações e reencarnações e reencarnações, e vem através da dor. Porque no estágio evolutivo que nós estamos, nós aprendemos mais pela dor do que pelo amor. Então, quando a gente não se esforça pela reforma íntima, ela vai vir. Ela vai Sim, chegar naturalmente sem o nosso esforço, mas através de muita dor. E vai demorar muito. Agora, quando a gente busca essa reforma íntima, então a gente passa a aprender não tanto pela dor,
E essa nossa evolução, ela acaba acelerando um pouquinho. Com certeza, é E aí impressionante. eu me lembrei agora do que o Haroldo falou, pedi ajuda aqui, alguém me falou. E é muito interessante, Sim. muito interessante. E o Haroldo ele fala o seguinte, por exemplo, quando a gente, né, quem faz faculdade, sai da faculdade, vai começar o trabalho, né, a carreira profissional. Então, essa pessoa faz um projeto de vida. Eu vou trabalhar, por exemplo, 40 anos, depois vou me Sim. aposentar. Nesses 40 anos, vou querer fazer isso, 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 isso. Aí ele fala assim: mas por que nós não fazemos um projeto de 400 anos? Aí ele ainda brinca, né? Mas se alguém falar isso, meu projeto de vida de 400 anos, vai ser internado, vai chamar o psiquiatra e tal. Mas nós somos espíritos imortais. Imortais, sim. Nós somos espíritos imortais. E a nossa reforma íntima praticada hoje, ela vai ecoar, ela vai reverberar na nossa vida futura, nas nossas Com certeza. próximas reencarnações, porque nós temos muitas reencarnações ainda pela frente, incontáveis, incontáveis. Então, e se a gente começar então a pensar nisso, fazer um projeto de vida de 400 anos? Quem sabe a gente não consegue acelerar até um pouquinho a nossa evolução, né? Com certeza. Eu achei interessante. Vou pensar nisso, hein? Não Começar é? já Pois é, a com anotar certeza. tudo, os Com pontos. certeza. Porque se a gente começa a estudar a espiritualidade, então a gente sabe que, dependendo de como for a nossa reencarnação aqui, a gente vai encontrar situações lá no plano espiritual, né? Priscila, ela se projeta muito, né? A Sim. consciência da Priscila se projeta muito. E a Priscila, uma pessoa que pode falar muito isso, das situações que ela encontra lá na espiritualidade. Então, tudo isso depende de como nós levamos aqui a nossa reencarnação. Então, é um projeto de vida, você Sim. pensar também depois que você desencarnar. Então, a gente não precisa ir para os 400 anos, mas vamos diminuir um pouquinho. A gente começar a fazer esse planejamento de vida, não apenas enquanto a gente está reencarnado, mas que esse planejamento também, que nesse planejamento esteja incluído também a nossa volta à nossa verdadeira vida, que é lá Sim. no Tanto plano espiritual. espiritual. E Sim, com aí, certeza. quando a gente estiver lá, a gente vai programar a nossa próxima reencarnação e tal. Mas então a gente podia começar a exercitar isso. Vamos aumentar um pouquinho esse nosso planejamento de vida. Vamos estender isso até a nossa vida no plano espiritual quando a gente retornar.